O suave zumbido da cidade era quase inaudível através das grossas paredes de vidro da cobertura de Andrew Blake. Do 47º andar, ele observava o mundo se movimentar lá embaixo. Carros minúsculos deslizando pelas ruas, pessoas correndo como formigas de um compromisso para outro, suas vidas emaranhadas no caos da sobrevivência. Ele tomou um gole de seu expresso distraidamente, o líquido amargo tão vazio quanto o silêncio que o envolvia. O sol da manhã pintava listras douradas no mármore italiano do chão, refletindo-se nos móveis modernos e elegantes que preenchiam sua casa como peças em uma vitrine. Era uma casa digna de admiração, do tipo que estampa capas de revistas e cedia reuniões de milhões de dólares. Mas não era um lar, não para Andrew. Não mais. Ele pousou a xícara de expresso e afrouxou a gravata. Outra mulher tinha ido embora naquela manhã. Camille, ou era Clarissa? Não importava. Ela tinha passado a noite envolta em lençóis de seda e lisonjas, rindo de suas piadas como uma plateia paga. Mas assim que ele mencionou seu desejo por algo sério, os olhos dela piscaram para seu relógio, depois para sua carteira. Ela tinha sido doce, mas doce da maneira como o xarope cobre algo azedo. Andrew já tinha passado por isso muitas vezes. Ele passou a mão pelo cabelo e caminhou até o espelho perto das portas do elevador. O homem que olhava de volta era bonito, meticulosamente vestido e visivelmente poderoso. Mas Andrew só via o peso por trás de seus olhos. Com o que elas se apaixonavam? Por ele ou por seu nome? Ele se virou. Aos 34 anos, Andrew tinha tudo o que o mundo alegava que faria um homem feliz. Iates, ações, terras, carros, influência, uma empresa de tecnologia que explodiu 5 anos atrás e o catapultou para o ranking de bilionários abaixo dos 40. Seu nome circulava em salas de reunião e nas redes sociais, associado a sucesso, ambição, luxo. Mas em privado, Andrew estava sozinho. Miseravelmente sozinho. Não tinha sempre sido assim. Ele cresceu na classe média, filho de um mecânico e uma professora. Ele sabia como a genuína bondade se parecia, como o sacrifício era. Mas o sucesso mudou como as pessoas o viam. De repente, todos queriam algo, de investidores a mulheres que viam um estilo de vida em potencial, em vez de uma parceria. Ele sentou-se pesadamente na borda do sofá de couro, puxando o nó da gravata até que ela se soltou. Por meses, ele tentou se convencer de que era apenas má sorte. Lugar errado, hora errada, mulheres erradas. Mas na noite passada, vendo Camille rolar por bolsas de luxo em seu telefone enquanto ele compartilhava algo vulnerável sobre seu passado, algo dentro dele se rompeu. Ele se levantou. Atravessou a sala e pegou seu telefone, rolando por seus contatos até encontrar o que precisava. Marcus Dean, seu amigo de longa data e conselheiro de segurança. O homem que estava com ele desde os primeiros dias, que dormiu em sofás com ele durante o lançamento de startups e uma vez lhe emprestou dinheiro para a gasolina quando seu cartão foi recusado. Ele ligou. Chefe. A voz de Marcus veio imediatamente, rouca e leal. Preciso de um favor, Andrew disse, andando de um lado para o outro agora. Algo drástico. Houve uma pausa. Estou ouvindo. Eu quero desaparecer. Meio que. Não desaparecer de verdade. Eu quero que o mundo pense que eu tive um acidente. Um grave. Eu quero que acreditem que estou paralisado. Silêncio na linha. Isso é uma piada? Marcus finalmente perguntou, baixo e cauteloso. Não. Eu quero ver quem fica. Quem me ama quando eu não tenho nada a oferecer além de mim mesmo. Sem jato, sem dança, sem iates, apenas eu e uma cadeira. Andrew, isso não é um jogo. Esta é a sua vida. Eu sei. E estou cansado de jogá-la. Ele podia ouvir Marcus se mexendo do outro lado. Você está falando sério? Sim. Eu quero que isso seja feito direito. Nada ilegal. Apenas me ajude a encenar algo crível. Um acidente de carro. Eu ficarei quieto depois. Você cuida da mídia. Vaze informações suficientes para tornar real. Mais silêncio. Depois um suspiro. Você é louco. Talvez, Andrew disse, finalmente sentando-se novamente. Mas eu preciso saber o que é real. 3 semanas depois,
As manchetes estouraram. Magnata da tech Andrew Blake sobrevive a acidente de carro, fica paralisado. Fontes próximas ao bilionário confirmam que após um acidente em alta velocidade fora de sua propriedade em Westchester, Andrew Blake ficou com lesões medulares irreversíveis. Médicos dizem que a paralisia é permanente. Andrew ainda não divulgou um comunicado pessoal. A reação pública foi rápida. Comentários inundaram as redes. Alguns ofereciam simpatia. Outros especulavam o que significaria para sua empresa. Mas as respostas mais reveladoras vieram em privado, via telefonemas e mensagens. Mulheres que antes flertavam diariamente desapareceram. Convites para eventos sociais secaram. Uma mulher, Amira, que uma vez enviou champanhe para ele em seu aniversário, mandou um texto: "Você sempre será especial para mim, mas não acho que sou forte o suficiente para esse tipo de vida. Você merece alguém que possa lidar com isso. Sinto muito." Tradução: você dá muito trabalho agora. Até Camille mandou um texto: "Eu realmente espero que você fique bem. Apenas acho que é melhor darmos um tempo. Isso muda as coisas. Cuidese." Andrew leu cada mensagem com uma estranha sensação de paz. Suas saídas confirmaram o que ele sempre temeu. Elas nunca o amaram. Apenas a ilusão dele. A cidade seguiu em frente. As pessoas também. Mas Andrew nunca se sentiu mais vivo. Porque agora a máscara tinha caído. Ele não tinha nada a oferecer além de conversa, presença, vulnerabilidade, e ele estava pronto para ver quem ainda apareceria. A chuva pontilhava a calçada como lágrimas espalhadas no vidro, suave e rítmica. O céu do final da tarde era pintado em tons de cinza e azul marinho, sugerindo que o outono finalmente se fazia notar na cidade. Para Andrew Blake, isso combinava com humor. Ele estava sentado no banco de trás de uma SUV preta, observando as pessoas através das janelas escuras, observando-as não como um homem acima, mas como alguém invisível. Quase um mês havia se passado desde o acidente, e o mundo já começava a esquecê-lo. Sem mais paparazzi, sem convites para festas, sem telefonemas. O silêncio havia tomado conta de sua vida como um invasor que se recusava a sair. Ele não se importava. Não mais. "Tem certeza que é aqui?" Marcos perguntou do banco do motorista, olhando pelo retrovisor. Andrew olhou para a pequena cafeteria na esquina da Brookhaven com a 19ª, Hills Brew House. Uma placa de giz do lado de fora dizia chá quente. Palavras calorosas. "Fique um pouco." Não havia detalhes dourados ou estacionamento com manobrista, apenas uma luz quente derramando-se através das janelas embaçadas e o cheiro de canela que nem a chuva conseguia lavar. "Sim," Andrew disse, pegando a cadeira de rodas leve de fibra de carbono ao seu lado. "Parece quieto. É disso que preciso." "Me ligue quando terminar," Marcos disse, baixando a voz. "Estarei por perto." Andrew assentiu, desdobrou a cadeira de rodas e baixou-se nela. Seus movimentos eram precisos, ensaiados, críveis. Ele rolou em direção à entrada, ignorando a leve picada de orgulho que tinha que engolir toda vez que pedia a um estranho para segurar a porta. Mas desta vez, antes que ele pudesse pedir, alguém já estava segurando. Uma mulher estava na porta, seu avental empoeirado de farinha, suas mãos segurando a porta com uma graça casual. Seus olhos foram a primeira coisa que ele notou, quentes, e não estavam cheios de pena ou constrangimento. Apenas gentileza. "Pode entrar," ela disse, sorrindo. Frio o suficiente para transformar pensamentos em pingentes de gelo lá fora. Andrew piscou, pego de surpresa. "Obrigado," respondeu baixinho, passando por ela. Ele encontrou uma mesinha perto da janela, encaixada o suficiente no canto para evitar a tensão, mas ainda oferecendo uma vista da rua chuvosa. Ajustou o casaco e sentou-se em silêncio, sentindo o familiar zumbido da solidão pairando sobre ele. Minutos depois, a mesma mulher apareceu com um bloco de notas. "Oi de novo," ela disse. "O que vai querer?" Andrew olhou para cima. "O que você recomenda?" Ela tocou o queixo, pensando. "Bem, se você está tentando consertar um coração partido, o chocolate quente com canela. Se for apenas um dia longo, vá de latte de avelã com baunilha."
Se você está apenas se escondendo dos seus problemas, ela se inclinou conspiratoriamente. O chá de limão com gengibre funciona maravilhas. Andrew riu genuinamente. Vou ficar com o segundo. Dia longo. Latte de avelã com baunilha saindo já. Ela se virou para ir, mas hesitou. Sou a Lena, por sinal. Andrew. Prazer em conhecê-lo, Andrew. Volto num piscar de olhos. Ele a viu ir embora. Ela se movia com propósito. Não o sorriso treinado de uma garçonete trabalhando por gorjetas, mas o tipo de energia que vinha de alguém que realmente gostava de estar onde estava. Não havia fachada, não havia flerte, não havia ar de cálculo, apenas uma mulher fazendo seu trabalho com graça. Quando ela voltou, o latte veio em uma caneca alta com desenho de coração na espuma e um biscoito amanteigado do lado. Por conta da casa, ela disse, notando sua expressão surpresa. Os que vêm pela primeira vez ganham um. Política da empresa. Sério? Não. Ela riu. Mas eu faço assim mesmo. Não conte ao meu chefe. Ele riu com ela. Algo descontraído. Seu segredo está seguro. Ela se virou para ir embora novamente, mas parou. É daqui do bairro. Não te reconheço. Andrew hesitou. Mais ou menos. Apenas mantendo um perfil baixo esses dias. Lena não se intrometeu. Ela apenas assentiu. Bem, gostamos dos tipos quietos, mas se você ficar por tempo suficiente, vou te fazer experimentar os scones de frutas vermelhas. Eles mudam vidas. Enquanto a porta batia atrás dela, Andrew recostou-se e soltou uma respiração que não percebera estar prendendo. Havia algo nela, algo que o fazia sentir como se não precisasse fingir. E para um homem que construiu uma mentira inteira em torno de uma cadeira de rodas, esse sentimento era raro. Os dias se transformaram em um padrão. Toda tarde, por volta das 16 horas, Andrew rolava para dentro da Hillsborough House e se acomodava no mesmo canto. Lena estava sempre lá, sempre sorrindo, sempre calorosa, nunca fazendo perguntas para as quais ele não estava pronto para responder. Eles conversavam sobre música, sobre livros, sobre filmes antigos que nenhum dos dois tinha tempo para assistir. Ela contou sobre a saúde frágil de sua mãe, sobre trabalhar em turnos duplos para cobrir as contas, sobre como ela uma vez quis se tornar artista. Andrew ouvia mais do que falava. Era estranho. Em salas de reunião e reuniões de negócios, ele era sempre quem falava, comandando a atenção. Mas aqui, ele preferia o silêncio. Preferia a voz dela. Uma noite, quando a cafeteria esvaziou e a chuva voltou, ele ficou até o fechamento. Lena limpava as mesas, cantarolando baixinho uma música no rádio. Ele a observou, sem ser notado, enquanto ela dançava com um pano em uma mão e um esfregão na outra. Quando ela o pegou olhando, não se perturbou. Julgando meus movimentos terríveis. Ela zombou. Não, Andrew respondeu suavemente. Desejando poder dançar com você. Ela parou, o sorriso desaparecendo levemente. Por causa da cadeira. Por causa da verdade, ele disse. Eu não danço há anos. Mesmo antes de tudo isso. Algo passou entre eles. Então, um entendimento que não foi dito, mas foi sentido. Ela não perguntou sobre o acidente. Ela não perguntou por que um homem com a aparência dele sempre vinha sozinho. Ela apenas disse: você não precisa dançar para sentir a música. Você já está aqui. E assim, Andrew percebeu que nunca tinha conhecido ninguém como ela. Quando Marcos o pegou naquela noite, o mundo lá fora estava dormindo. Mas dentro de Andrew, algo novo estava despertando. Algo perigoso. Algo bonito. Esperança. A primeira nevasca chegou cedo naquele ano. Cobriu a cidade de quietude, encobrindo o barulho e a sujeira da vida diária como um cobertor perdoador. As pessoas andavam mais devagar, suas respirações visíveis no frio, suas mãos envoltas em luvas e copos de papel. Luzes de Natal começaram a piscar nas janelas. Havia magia no ar. Mas Andrew Blake não estava pensando em magia. Ele estava pensando nela. A Hillsborough House tornará-se seu santuário, um dos poucos lugares onde ele podia respirar sem fingir, mesmo ainda sentado em uma cadeira construída sobre uma mentira. Todos os dias ele rolava pela porta.
E todos os dias Lena o cumprimentava com um sorriso que parecia calor em um mundo congelado. Ela nunca o tratou como um homem precisando ser salvo. Ela não se derretia por sua condição. Ela não fazia perguntas sobre seu passado, sua riqueza ou sua cadeira de rodas. Ela o tratava da maneira como todos os outros pararam de tratá-lo no momento em que as manchetes estouraram como uma pessoa. E Andrew estava se apaixonando. Ele não tensionava. Isso não era parte do plano. O acidente, a mentira, o retiro da sociedade. Essas coisas deveriam ser filtros, testes, uma maneira de encontrar autenticidade em um mundo construído sobre ilusão. Mas em algum lugar entre um muffin de canela e uma conversa sobre discos de jazz antigos, ele parou de observar Lena e começou a senti-la. Isso o assustou. Naquela tarde, a cafeteria estava quase vazia. Apenas alguns estudantes curvados sobre laptops, um casal mais velho compartilhando uma tigela de sopa, e Andrew observando a neve cair através da janela embaçada. Lena estava limpando o balcão da frente, cantarolando novamente. Ela sempre cantarolava quando não estava falando, como se a música tivesse encontrado um lar em sua corrente sanguínea. Andrew a observava em silêncio. Ela se virou de repente, pegando-o olhando de novo. Você sempre parece estar resolvendo um quebra-cabeça impossível, ela disse, caminhando para perto. O que há na sua mente? Andrew esboçou um sorriso. Você, principalmente. Lena piscou, suas bochechas ficando levemente coradas. Isso é perigoso. Eu sei. Ela se abaixou na cadeira em frente a ele, avental ainda amarrado, uma mancha de farinha em seu braço. Eu falo sério, ele disse mais seriamente. Você é diferente, Lena. Você não pede nada. Você não pressiona. Você apenas aparece. Ela prendeu um fio solto de cabelo atrás da orelha. Eu não sei ser mais ninguém. Passei a vida toda observando pessoas fingirem. Acho que cansei de atuar. Ele assentiu lentamente, sua voz quieta. Eu também. As palavras ficaram entre eles como uma confissão. Nenhum deles se moveu para quebrar o silêncio. Ele se esticou, mas não de forma estranha, mas como uma ponte sendo construída viga por viga. Então, gentilmente, Lena perguntou como você era antes da cadeira. Andrew ficou rígido. Apenas ligeiramente. Ele tinha praticado essa pergunta em sua mente 100 vezes. Ele tinha um roteiro inteiro memorizado: acidente de carro, tarde da noite, cirurgia, sem esperança, siga em frente. Mas ele não queria mentir para ela. Ainda assim, a verdade ficou presa em sua garganta. Eu era inquieto, ele disse finalmente. Sempre perseguindo algo. Sucesso, atenção, amor. Acho que nunca realmente encontrei nada disso. Eu tinha tudo e ainda me sentia como se não tivesse nada. Lena o estudou por um momento, sua expressão ilegível. Eu entendo isso, ela disse suavemente. Eu costumava querer ser pintora. Grandes sonhos, Paris, galerias de Nova York, toda a fantasia do artista faminto. Mas a vida nem sempre coopera com sua imaginação. Por que você parou? Ela deu um pequeno sorriso, quase amargo. Contas, despesas médicas. Minha mãe. Ser responsável. Você sabe como é, Andrew assentiu, embora não soubesse, não completamente. Sua riqueza sempre fora uma rede de segurança, luxuosa, invencível. Ele nunca teve que escolher entre seu sonho e a sobrevivência. Eu ainda faço alguns esboços às vezes, ela acrescentou mais suavemente agora. Tarde da noite, quando estou cansada demais para pensar, mas não cansada o suficiente para dormir. Ele se inclinou para a frente. Posso ver algum dia? Ela inclinou a cabeça, divertida. Por quê? Vai roubar meu caderno de esboços e leiloá-lo por milhões? Ele sorriu, mas havia algo sincero por trás de seu olhar. Não. Eu só quero saber quem você é quando ninguém está olhando. Lena congelou. Ninguém nunca tinha dito isso a ela. As pessoas perguntavam sobre o que ela fazia, o que gostava, o que queria, mas não quem ela era quando ninguém estava olhando. Você faz perguntas perigosas, Andrew, ela sussurrou. Ele assentiu. Apenas as que importam. Naquela noite,
Depois que a cafeteria fechou e as luzes se apagaram, Andrew não foi embora imediatamente. Ele ficou para trás enquanto Lena contava o dinheiro e varria o chão. Você quer ajuda? Ele ofereceu. Ela olhou para sua cadeira de rodas e levantou uma sobrancelha. Vai varrer com suas rodas. Ei, eu poderia inventar algo. Vassoura motorizada. Ela riu, uma risada completa, alta e genuína que fez seu peito apertar. Quando ela terminou, ela o acompanhou para fora, como sempre fazia, e eles ficaram sob o toldo enquanto os flocos de neve dançavam ao seu redor. O silêncio era pesado novamente. Aquele tipo de silêncio que significava mais do que qualquer palavra. Lena, ele disse finalmente, sua voz pouco acima de um sussurro. Acho que estou apaixonado por você. Sua respiração falhou, e por um momento, nenhum se moveu. Então ela olhou para ele, realmente olhou para ele e disse que bom, porque acho que também estou me apaixonando por você. Naquela noite, enquanto Marcos o levava para casa, Andrew não falou. Ele apenas olhou pela janela, observando as luzes se misturarem em branco. Ele tinha a mulher. Ele tinha o sentimento, mas ele não tinha a verdade. E agora a mentira parecia mais pesada do que nunca. O pedido de casamento não foi roteirizado. Não foi realizado sob fogos de artifício ou dentro de um jato particular. Aconteceu em uma noite quieta de quarta-feira, bem depois do fechamento da cafeteria. Andrew tinha ficado por lá, como de costume, observando Lena lavar o chão enquanto o rádio tocava algo suave e romântico. Ele pretendia esperar, dar mais tempo, encontrar as palavras perfeitas, confessar tudo primeiro. Mas quando ela se virou e sorriu para ele, avental empoeirado de farinha e seu cabelo preso em um coque desarrumado, todos os seus planos se desintegraram em pó. O momento parecia muito real para a perfeição, muito honesto para a performance. Ele enfiou a mão no bolso do casaco, mãos trêmulas, e puxou a pequena caixa de veludo que estava lá há dias. Lena, ele disse, voz baixa. Ela olhou para cima. Eu não quero esperar mais. Sua testa se franziu, confusa. Esperar pelo quê? Pelo resto da minha vida começar. Ele abriu a caixa. Um único diamante pegou a luz do teto como uma estrela silenciosa. Simples, elegante, sem floreios dramáticos, apenas uma questão mantida entre eles e sua respiração suspensa no ar. Os olhos de Lena se arregalaram, sua boca se abriu levemente. Ela não piscou. Você está falando sério? Aterrorizado, Andrew admitiu, mas mais certo do que nunca fui sobre qualquer coisa na vida. O silêncio que se seguiu foi breve, mas elétrico. Sim, ela sussurrou. E era isso. Sem câmeras, sem plateia, apenas eles na luz fraca de uma cafeteria sonolenta, corações colidindo no silêncio. Mas o silêncio não durou muito. Dentro de dias do noivado, a notícia vazou. Andrew Blake, o bilionário recluso em uma cadeira de rodas, ia se casar. Não com uma modelo, não com uma atriz, mas com uma barista de uma cafeteria de esquina em uma parte modesta da cidade. O ciclo de notícias acendeu como fogo selvagem. No início, era inofensivo o suficiente. Alguns tabloides online chamaram de uma história de amor comovente. Alguns blogs de negócios comentaram sobre o retorno de Andrew ao olho público. Mas então veio a especulação. Ela claramente está atrás do dinheiro dele. Que conveniente! Ela estava bem lá para pegá-lo em seu momento mais fraco. Uma caça-ouro com um sorriso suave ainda é uma caça-ouro. Que tipo de mulher se casa com um bilionário aleijado? Capturas de tela das antigas postagens de Lena nas redes sociais começaram a surgir. Uma foto de seus dias de festa na faculdade. Um comentário sobre trabalhar em turnos duplos. Uma foto embaçada dela e um ex-namorado com uma legenda que alguém distorceu como evidência de falha moral. Andrew assistiu tudo se desenrolar de portas fechadas, a raiva construindo em seu peito como uma fornalha de queima lenta. Lena não falou sobre isso. Não no início. Ela simplesmente começou a fechar a cafeteria mais cedo, sorrindo menos. Seus olhos tinham uma tristeza que ele não via desde a última hospitalização de sua mãe. Mas quando ele tocou sua mão, ela não a puxou para longe. Ainda assim, o dano era visível. Uma noite,
Andrew a encontrou sentada no chão de seu apartamento, joelhos puxados contra o peito, rolando por comentários em seu telefone. Sua expressão estava vazia, mas seu polegar continuava se movendo, continuava lendo. Ele ficou ao lado dela, em silêncio. Depois de um longo período de imobilidade, ela sussurrou: "Eles acham que eu não te amo." A mandíbula de Andrew se contraiu. "Eles não te conhecem." Ela se virou para ele, olhos vítreos, mas secos. "E você?" Sua respiração falhou. "Eu vejo você," ele disse finalmente. "Eu vejo cada parte de você. Naquele primeiro dia, você abriu a porta para mim. Você não hesitou. Você não fez uma pausa. Você não olhou para a cadeira como se fosse uma pergunta que você não queria responder. Você apenas sorriu." Ela assentiu lentamente, olhando para seu telefone novamente. "Mas eles acham que estou fingindo." "Que se dane o que eles pensam," ele disse, levantando-se agora. "Deixe-os gritar da arquibancada. Eles não são os que ficaram depois do fechamento. Eles não são os que memorizaram meu pedido de café. Eles não são os que sabem que eu ainda sonho em preto e branco." Ela sorriu fracamente. "Eu te amo, Lena," ele disse firmemente. "E se os deixarmos definir o que somos, nunca tivemos nada real para começar." Naquela noite, eles decidiram ignorar o mundo. Eles planejaram o casamento juntos, pequeno, intencional, sem listas de convidados, celebridades ou cobertura da mídia. Andrew insistiu em cuidar de tudo sozinho, não poupando despesas, mas recusando o espetáculo. Lena escolheu o local, um jardim atrás de um museu antigo com corredores alinhados de rosas e lanternas que cintilavam como vagalumes. Ela escolheu um vestido que lembrava o de sua mãe, de renda simples, macia ao toque. Andrew fez um smoking personalizado sem modificações para a cadeira de rodas, apenas por precaução. Conforme a data se aproximava, mensagens dos antigos relacionamentos e conhecidos de Andrew chegavam. "Parabéns! Não vi essa chegando. Ela tem sorte. Não muitas mulheres assumiriam isso. Tem certeza, Andrew? Não é tarde para reconsiderar." Ele não respondeu a nenhuma delas, mas guardou as mensagens. Não por mesquinhez, mas como um lembrete. Ele testou o mundo, e o mundo o decepcionou. Mas uma mulher passou no teste sem saber que estava sendo testada. Isso significava algo. Isso significava tudo. Uma semana antes do casamento, Lena ficou em frente ao espelho, mexendo em seus brincos. Andrew estava atrás dela, sentado quietamente em seu quarto, observando seu reflexo. "Está nervoso?" ela perguntou. "Só por uma coisa," ele disse suavemente. Ela se virou para enfrentá-lo. Ele hesitou, olhando para suas mãos. "Há algo que eu não te contei." Sua respiração falhou. "O que é?" Mas antes que ele pudesse falar, ela se ajoelhou ao lado dele e colocou as mãos em seus joelhos. "Você não precisa dizer nada esta noite," ela sussurrou. "Nós passamos pela tempestade. Vamos chegar ao altar primeiro." Andrew olhou para ela, o peso de seu segredo pressionando seus pulmões como uma pedra. "Mais uma semana," ele disse a si mesmo. "Mais uma semana e tudo muda." A manhã do casamento chegou com silêncio, como se o mundo estivesse prendendo a respiração. Os céus estavam limpos, aquele tipo de azul fresco de setembro que parecia uma página nova. O jardim de rosas atrás do antigo museu havia sido transformado durante a noite em algo saído de um sonho. Lanternas pendiam dos galhos arqueados, balançando suavemente na brisa. Pétalas alinhavam o corredor em tons pastéis suaves, pálido rubor, marfim e creme, e um quarteto de cordas ensaiava quietamente sob um caramanchão gotejando glicínias. Tudo parecia perfeito, mas Andrew não se sentia perfeito. Ele estava sentado na suíte do noivo, silencioso, encarando seu reflexo no espelho. O smoking caía como uma luva, preto com colete de carvão, lapelas afiadas. Seu cabelo estava penteado, seu relógio tic-taqueando firmemente em seu pulso. Ao lado dele estava a cadeira de rodas, polida, discreta e ainda parte da mentira. Sua mão pairou sobre o apoio de braço. Ele a encarou como se pudesse desaparecer se ele se concentrasse o suficiente. Hoje era o dia.
Hoje o mundo descobriria a verdade. Ele não estava paralisado, não estava ferido, não estava quebrado, apenas assustado. Aterrorizado de ser amado pelos motivos errados. Aterrorizado de perder a única mulher que sempre o fez se sentir como um homem, não um prêmio. Ele fechou os olhos, suas mãos cerradas em punhos. Senhor! Uma voz veio pela porta. Era Marcos. Os convidados estão chegando. Você está pronto? Andrew não respondeu imediatamente. Finalmente, ele exalou. Quase. Lá embaixo no jardim, os convidados se sentaram lentamente, murmurando entre si. Eles vieram por diferentes razões. Alguns por amor, outros por curiosidade, alguns por quieto ressentimento. Antigos conhecidos, investidores, parentes distantes e um punhado de socialites que uma vez competiram pela atenção de Andrew agora se inclinavam um para o outro, sussurrando julgamentos atrás de óculos de sol discretos. É ela. Ela parece simples. Provavelmente viu a cadeira de rodas e sentiu o cheiro da oportunidade. Quanto tempo ela vai durar? 6 meses, 1 ano, talvez. Lena ficou dentro da suíte nupcial, observando-os através de uma fenda nas cortinas. Seu reflexo no espelho de corpo inteiro parecia outra pessoa. O vestido de renda abraçava suavemente seu corpo, modesto mas elegante. A pulseira de sua mãe estava enrolada em seu pulso, a prata pegando a luz da manhã. Seus lábios tremiam levemente enquanto aplicava uma camada final de glossário. Ela esperava sussurros, esperava dúvidas, mas saber que viria não tornava mais fácil ouvir. Sua melhor amiga, Maria, ficou ao seu lado, ajustando seu véu. Eles não importam, ela sussurrou. Eu sei, Lena disse suavemente. Mas seus olhos atraíram. Mas por que ainda os ouço? Porque você é humana, Maria disse, virando-a gentilmente para enfrentá-la. E por que você se importa? Isso é o que te torna forte. Lena sorriu através de seus nervos. Eu o amo mais do que já amei qualquer um. Então vá lembrar ao mundo como o amor verdadeiro se parece. A música mudou. Os convidados se levantaram e Lena começou a andar. Cada passo parecia 1000 batimentos cardíacos. O corredor se estendia diante dela, um túnel de pétalas, olhos e punhais invisíveis. Mas ela continuou andando, seu queixo erguido, suas mãos firmes, e então ela ouviu. Andrew esperava no altar, sentado em sua cadeira, olhos fixos nela como se ela fosse a única coisa que importava. Naquele momento, o ruído desapareceu. Os sussurros evaporaram. Havia apenas ele e ela e a quietude entre eles. Quando ela o alcançou, ele pegou sua mão e sussurrou: Você é a coisa mais linda que já vi. Ela sorriu, e por alguns breves minutos, pareceu um conto de fadas. A cerimônia foi simples, íntima, votos trocados sob um arco de rosas, promessas feitas em vozes trêmulas, olhos brilhando com lágrimas, não apenas de alegria, mas pela longa estrada que percorreram para chegar a este dia. Então vieram as palavras finais. Eu agora os declaro marido e mulher. Os convidados aplaudiram educadamente, alguns mais reservados que outros. Mas Andrew não a beijou. Ainda não. Ele se virou para a multidão e seu aperto se apertou na mão de Lena. Ela olhou para ele confusa. Andrew. Ele se levantou. No início foi sutil. Uma mudança em seus ombros, um tremor em sua espinha. Então ambas as pernas se endireitaram e ele se empurrou para ficar de pé. Um silêncio atordoado caiu sobre o jardim. Suspiros quebraram o ar como vidro se quebrando. Os olhos de Lena se arregalaram, sua mão apertando a dele. Sua boca se abriu, mas nenhuma palavra saiu. Os convidados congelaram. Dezenas de olhos fixos no homem que acabará de se levantar de uma cadeira que todos pensavam que ele nunca deixaria novamente. Andrew ergueu a mão gentilmente, pedindo silêncio. Preciso dizer algo, ele disse, sua voz firme, mas não fria. Ele olhou ao redor para o mar de rostos chocados. Não apenas para todos vocês, mas para a mulher ao meu lado. Ele se virou para Lena. Eu menti, ele disse. Ela piscou. Seu peito subia e descia rapidamente. O que você quer dizer? Eu não estou paralisado. Nunca estive.
Uma onda de sussurros percorreu a multidão. O rosto de Lena empalideceu. Eu fingi o acidente, Andrew continuou. Não por pena, não por atenção, mas porque eu precisava saber a verdade. Passei anos cercado por pessoas que sorriam para mim enquanto olhavam para além de mim. Pessoas que queriam meu nome, meu dinheiro, minha vida, mas não a mim. Então, fiz algo drástico, algo imprudente. Ele olhou para baixo, engolindo o nó em sua garganta. Eu fingi ser um homem que perdeu tudo, só para ver quem ainda me veria. Ele olhou de volta para ela, olhos cheios de tristeza. E então eu te conheci. O jardim estava quieto agora, congelado em descrença. Você nunca perguntou sobre o dinheiro. Você nunca teve pena de mim. Você me fez rir. Você me deixou entrar. Você me mostrou como é o amor quando não está usando uma máscara. Lena não falou. Seu rosto era ilegível. Eu deveria ter te contado, Andrew sussurrou. Eu deveria ter confiado em você. Mas eu estava com medo de te perder. De estragar a única coisa real que já tive. Ele ajoelhou-se. Não por proposta, mas por arrependimento. Sinto muito, Lena. Sinto muito por não acreditar em você da maneira que você acreditou em mim. A multidão esperou. Todos prenderam a respiração. Lena olhou para ele, seu coração trovejando, mãos cerradas ao seu lado. Ela sentiu cada olho nela, mas nada disso importava porque, apesar da mentira, apesar da traição, apesar da tempestade rugindo em seu peito, ela nunca parou de amá-lo. Lágrimas brotaram em seus olhos. Então ela se ajoelhou também, segurando seu rosto em suas mãos. Eu me apaixonei pelo homem na cadeira, ela sussurrou, e ele acabou sendo o mesmo homem de pé aqui agora. Uma lágrima deslizou por sua face. Ela o beijou. E o jardim explodiu em aplausos. Não pela performance, não pelo espetáculo, mas pela coragem que levou para se levantar e pela graça que levou para perdoar. Não terminou quando eles se beijaram. Os aplausos foram reais, estrondosos até. Mas não foram unânimes. Nem todos aplaudiram o perdão. Nem todos acreditaram na redenção. Alguns aplaudiram apenas porque não sabiam o que mais fazer. Outros trocaram olhares, bocas apertadas, mãos mal se movendo. Lena notou. Andrew também. Eles ficaram de pé juntos, mãos firmemente entrelaçadas. Um frágil campo de força de unidade cercado por opinião e dúvida. O jardim não parecia mais um santuário. Parecia um palco. As pétalas sob seus pés pareciam muito delicadas para suportar o peso do que acabará de ocorrer. Ainda assim, eles caminharam de volta pelo corredor juntos, não como um símbolo de perfeição de conto de fadas, mas como duas pessoas falhas emaranhadas nos destroços da verdade e no começo de algo muito mais real do que um final perfeito. A recepção foi silenciosa. Sem música, sem dança, apenas conversas abafadas e olhares cautelosos. Andrew e Lena sentaram-se à sua mesa, taças de champanhe intocadas na frente deles. O bolo foi cortado cedo. Os discursos pulados. Alguns convidados já tinham saído, se desculpando sob o pretexto de longas viagens, voos matinais e não se sentindo bem. Lena não falou muito. Ela sorriu quando falaram com ela, agradeceu àqueles que se aproximaram com gentileza, mas seu brilho habitual estava enfraquecido. O perdão que ela dera no altar foi real, mas isso não significava que não tivesse doído. Andrew a observava. Ele não tocou em sua comida, não sorriu. Ele apenas observava a maneira como suas mãos se agitavam com o guardanapo no colo. Como seus olhos corriam pela sala como uma garota procurando um canto para se esconder. Ela se levantou de repente. Preciso de um pouco de ar. Ele se levantou também. Eu vou com você. Não, ela disse gentilmente, descansando uma mão em seu peito. Apenas me dê um momento. Ele se sentou sozinho na mesa feita para dois. Ela caminhou pelo jardim lateral, passando pelas lanternas, agora apagadas pela luz do dia, seus saltos rangendo suavemente sobre a brita. O silêncio se assentou sobre ela como neve. Ela parou ao lado de um banco de pedra sob uma velha bétula e sentou-se. Pela primeira vez naquele dia, ela deixou suas lágrimas caírem. Não era apenas a mentira. Era tudo.
A crueldade do mundo, o julgamento, o risco que ela tomou pelo amor, a dor de confiar em alguém que duvidou dela tão profundamente que construiu um mundo inteiro de decepção apenas para testar seu coração. E ainda assim, ela dissera sim. Ela tinha caminhado pelo corredor. Ela o beijara porque sabia que o que construíram camada por camada sobre café, sobre risadas, sobre silêncio compartilhado, era real. Ainda assim, ela precisava sentir o peso disso. Ela precisava lamentar a versão do homem que ela amara porque, mesmo que ele não tivesse mentido sobre quem era, ele mentiu sobre o quanto confiava nela. Lena, sua voz cortou suavemente o silêncio. Ela não se virou, apenas enxugou os olhos e respirou fundo. Ele sentou-se ao lado dela, um pouco de distância entre eles, dando-lhe espaço. Eles não falaram por um tempo. Os pássaros cantavam dos galhos acima, alheios à mudança entre os dois recém-casados abaixo. Eu disse a mim mesmo que confessaria antes do casamento, Andrew disse suavemente. Pratiquei as palavras 100 vezes. Mas quanto mais nos aproximávamos, mais eu pensava, e se isso a quebrar? E se ela for embora? Lena olhou para frente, piscando para afastar outra lágrima. Então você esperou até que me quebrasse de qualquer maneira, ela disse quietamente. Ele estremeceu. Eu não queria te perder. Mas você não confiou em mim, ela sussurrou. Ele olhou para suas mãos. Não. Eu não confiava em ninguém. Sua respiração falhou levemente. Isso não é justo, Andrew, ela disse, finalmente virando-se para ele. Você diz que queria algo real, mas você se certificou de que ninguém nunca tivesse a chance de conhecer o você real. Eu sei, ele disse. E vou passar o resto da minha vida compensando isso, se você me permitir. Ela olhou para ele então. Realmente olhou para ele. Não como o homem na cadeira de rodas, não como o homem com o dinheiro, mas como um homem ajoelhado emocionalmente, carregando sua culpa. Ela estendeu a mão e tocou a dele. Eu não quero perfeição, ela disse. Eu quero parceria. Eu quero honestidade. Eu quero uma vida onde não precise me perguntar o que é real e o que é um teste. Ele assentiu, engolindo a tensão em sua garganta. Sem mais testes. Sem mais mentiras. Eles ficaram assim, apenas de mãos dadas, até o sol mergulhar atrás das árvores e a música da recepção finalmente começou a tocar, fraca e lenta. Mais tarde naquela noite, depois que o último convidado foi embora e o jardim esvaziou, eles voltaram para a casa de Tovnose e de Andrew em silêncio. Era o espaço dele, mas agora tinha que se tornar deles. As luzes estavam baixas. A equipe preparou tudo pétalas de rosa, velas, champanhe, mas Andrew ignorou tudo. Ele se virou para ela na porta. Lena, você pode dormir no quarto de hóspedes esta noite se precisar de espaço. Eu entendo. Ela parou, estudou-o, então gentilmente balançou a cabeça. Não, ela disse. Já passamos tempo suficiente separados no mesmo quarto. Ela pegou sua mão e o levou para cima. Naquela noite, eles não fizeram amor. Eles se abraçaram quietamente, honestamente, como duas pessoas finalmente exalando depois de prender a respiração por muito tempo. Ele sussurrou coisas para ela que nunca dissera em voz alta para ninguém, nem para si mesmo. Ela chorou quietamente, não porque estava quebrada, mas porque seu coração era macio e ainda cicatrizando. E conforme o amanhecer subia no céu, eles adormeceram envoltos em um silêncio que não era mais vazio, mas completo. As semanas que se seguiram ao casamento foram preenchidas com barulho. Não do tipo que vinha de discussões ou brigas. Nem mesmo do tipo que ecoava por uma casa movimentada. Não, era o tipo de barulho que vinha de fora. Burburinho da mídia, opinião pública, estranhos curiosos espiando suas vidas privadas através de manchetes e hashtags. Andrew Blake fingiu sua paralisia. Mas por quê? De barista à noiva de bilionário. A controversa história de amor de Lena Rivera. O amor ainda é amor quando construído sobre uma mentira? Por um tempo, eles não saíram da casa. Eles ficaram envoltos em calor. Andrew fazendo café da manhã para ela no início da manhã. Lena fazendo esboços pela janela. Ambos redescobrindo um ao outro sem qualquer pretexto. Seus dias tornarão-se lentos, sem pressa.
A cura não se move rápido, e eles também não. Andrew excluiu as redes sociais. Lena não. Ela lia os comentários de vez em quando, às vezes por curiosidade, às vezes por fraqueza, mas gradualmente ela parou de precisar. Em vez disso, ela pegou seus pincéis novamente. Um domingo à tarde, Andrew entrou no estúdio que ele surpreendera ela, um quarto ensolarado no terceiro andar, todas as paredes brancas e claraboias. Ela estava lá, descalça em macacão, um pincel atrás de uma orelha, e listras de azul celeste em seus antebraços. Ele se apoiou na porta, sorrindo. Você parece que pertence aqui. Pertenço, ela disse simplesmente, voltando-se para a tela. Ele atravessou a sala e a envolveu em seus braços por trás, descansando o queixo em seu ombro. No que você está trabalhando? Nós. A pintura era abstrata. Listras de cores ousadas, linhas que se cruzavam, bordas suaves e curvas afiadas. Uma bagunça, uma harmonia, uma história contada em silêncio. Ele beijou sua bochecha. É perfeito. Não, ela disse, mas é honesto. No terceiro mês, eles reentraram no mundo. Não com coletivas de imprensa, não com fotos, apenas pequenos passos. Andrew levou Lena a um pequeno baile beneficente, a primeira aparição pública desde o casamento. Quando eles entraram, todos os olhos se voltaram para eles. Mas Andrew segurou sua mão com força, e ela sorriu de volta para cada olhar, seu queixo alto, sua presença inabalável. Repórteres tentaram fazer perguntas sobre a mentira, sobre seu perdão, sobre o que significava. Ela respondeu apenas uma vez a uma jovem com mãos trêmulas e um bloco de notas grande demais para sua bolsa. Como você sabia que ele ainda merecia seu amor depois do que ele fez? A resposta de Lena foi calma, medida. Porque a mentira não era quem ele era. Era quem ele tinha medo de ser novamente. E uma vez que eu vi através dela, uma vez que ele me deixou ver através dela, eu encontrei algo pelo qual valia a pena lutar. E eu escolhi amar o homem na minha frente, não o medo atrás dele. No dia seguinte, essa citação viralizou, mas eles não leram os comentários. 6 meses depois, a Hillsborough House tinha uma nova placa na frente. Hill and Blake Café, tela, comunidade. Não era mais apenas uma cafeteria. Era um sonho compartilhado. Eles expandiram o espaço. Adicionaram um pequeno estúdio de arte nos fundos onde artistas locais poderiam hospedar oficinas gratuitas. Configuraram uma caixa de doações para estudantes com dificuldades. Transformaram o loft do andar de cima em uma sala de leitura aconchegante onde Lena hospedava noites de contação de histórias e Andrew ensinava aulas de mentoria gratuitas para jovens empreendedores. As pessoas vinham, não pelo dinheiro de Andrew ou pela fama de Lena, mas pela atmosfera, pela honestidade, pela maneira como o lugar parecia pertencimento. Uma tarde, uma senhora mais velha entrou com uma filha adolescente que usava uma cadeira de rodas. A garota era tímida, escondendo-se atrás de mangas compridas e medos não ditos. Andrew rolou para perto dela e ofereceu um biscoito. Ela sorriu e Lena, observando de trás do balcão, percebeu que era para isso que toda dor servirá. Uma noite em casa, em seu quarto, Andrew recostou-se na cabeceira, folheando um diário gasto. Lena estava escovando os dentes, cantarolando uma melodia suavemente. Ei, Lena! Milímetro! Se você pudesse voltar, ele perguntou. Para o início, antes da cafeteria, antes da cadeira, você ainda me escolheria? Ela entrou no quarto, secando o rosto com uma toalha. Seu cabelo estava molhado e seus olhos estavam suaves com o sono. Eu não te escolhi por causa da cadeira, Andrew. E eu não me apaixonei por você apesar dela também. Ela deslizou para a cama ao lado dele e descansou a cabeça em seu peito. Eu te escolhi, ela sussurrou, porque mesmo quando você estava mentindo, você ainda estava tentando encontrar a verdade. Ele soltou uma respiração profunda e lenta. Você me perdoa completamente? Ele perguntou. Não, ela disse. Não completamente. Ele ficou levemente rígido. Mas o amor, ela acrescentou, enrolando seus dedos nos dele, nem sempre espera que o perdão termine. Às vezes ele apenas decide ficar de qualquer maneira. Ele beijou seu cabelo. E no silêncio, no ritmo de sua respiração subindo e descendo,
Andrew Blake finalmente se libertou da culpa, do medo, da necessidade de testar o mundo. Ele não precisava de mais provas. Ele não precisava de mais testes. Ele tinha Lena, e isso era o suficiente. Um ano depois, em seu aniversário, ele lhe deu um presente embrulhado em papel azul marinho e amarrado com uma fita de seda branca. Dentro havia um esboço emoldurado, um dos primeiros de Lena, um retrato de Andrew sentado em sua cadeira de rodas do lado de fora da cafeteria, um café em uma mão e sua cabeça inclinada para trás em risada. Na parte inferior, ela havia rabiscado a lápis: ele nunca esteve quebrado, apenas esperando por alguém que pudesse ver através da armadura. Eles o penduraram em sua casa, bem na entrada, para que toda vez que passassem pela porta, fossem lembrados de que o amor nem sempre chega perfeito. Ele chega verdadeiro. E às vezes isso é ainda melhor. Chegamos ao final da história. Espero que tenham gostado. Deixem um like e se inscrevam no meu canal para mais histórias. Até a próxima!